Bom dia, aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete. Estaremos nesses minutos estudando o capítulo de número 34 do livro de Deuteronômio. É o último capítulo desse livro. Um livro muito interessante, o qual estivemos meditando por 34 dias. E nele hoje veremos a morte de Moisés. Ele encerra também o Pentateuco, ou a chamada Torá. Chegamos então finalmente ao último capítulo de Deuteronômio e ainda estamos no último dia de vida de Moisés. Estamos também finalizando a quarta parte da nossa divisão proposta, seguindo a Bíblia de Estudo de Genebra, o encerramento do ministério de Moisés e sua sucessão na liderança, que começou no capítulo 31. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo para você se inteirar. Ele tem apenas 12 versículos, bem rapidinho você vai ler. Entre no nosso blog site e dá uma analisada, uma estudada no conteúdo escrito dessa narrativa, que também vai ajudar para você aprender mais ainda. Os 4 últimos capítulos foram também divididos em 4 pequenas partes. Hoje veremos a última parte, a espetacular e privilegiada morte de Moisés. Quem dera eu pudesse morrer como ele morreu. Foi em Deuteronômio 32, 48, quando o Senhor falou a Moisés para ele subir ao Monte Nebo para ali deixar a sua vida. Às vezes, acho estranho a forma de Deus falar as coisas. Como deixaria Moisés a sua vida? O fato é que Deus, em ato de misericórdia e graça abundante, ainda lhe permitiu o privilégio de ver a terra, pela qual tinha conduzido todo o povo por cerca de 40 anos. Mas não entrou por causa desse mesmo povo. Engraçado, né? Mas ele não entrou por causa da sua prevaricação contra o Senhor e porque não santificou a Deus no meio do povo. 2 foram os pecados graves de Moisés, que teve por pano de fundo o povo, ao qual ele tanto amava, tanto se doava por esse povo. É um exemplo para nós de pastores fiéis. É um exemplo para nós de amor à vida. Esse Moisés, ele se doava por esse povo. E por causa desse povo, ele errou 2 vezes. 2 foram pecados de Moisés. Não podemos justificar, né? Mas podemos explicar. O primeiro, prevaricou contra o Senhor. O segundo, não santificou a Deus no meio do povo. Isso nós vimos no capítulo anterior. Dá uma estudada lá para você ver. A gente vai entrar em detalhes a respeito desses 2 pecados de Moisés. Se fizéssemos uma contabilidade entre os atos bons e os atos errados e maus de Moisés, ele teria vencido de goleada, tipo 20 a 1. No entanto, no jogo celestial as coisas não são assim. Deus é perfeito e nada menos do que a perfeição é permitida. Por isso que Deus usa de sua graça e misericórdia e espera que igualmente hajamos assim. Se agimos bem e nossos atos glorificaram e santificaram o Senhor, a glória deles não nos pertence, mas sim a Deus. Deus jamais nos será devedor de coisa alguma, principalmente de glórias que lhe proporcionamos. Se agimos mal e prevaricamos, e nossos atos não o glorificaram, nem o santificaram, agimos por natureza, a nossa natureza pecadora, e somos responsáveis pelo mal feito, e não Deus. Em suma, não sou eu que faço o bem, mas a graça que me dá condições de assim agir. Também não sou eu quem faço o mal, mas o pecado que habita em mim. Paulo mesmo perguntou a si mesmo, Romanos 7,24, chamando-se ainda de desventurado homem que era: quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde no verso 25: dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, ao sempre agirmos bem, agiremos por causa da graça de Deus, e não porque sou bom e faço coisas boas. E quando peco, estou simplesmente sendo eu mesmo, sem a graça, livre, não para fazer
ou se conter, mas para fazer e cair na vontade da carne. Se é assim, então como faço para sempre fazer o bem e jamais cair no pecado? Isso não é possível no presente momento, na presente era, mas somente quando ressuscitarmos. Aí sim, jamais pecaremos, porque não será da nossa natureza pecar. Hoje, infelizmente, é o contrário, por causa do pecado. Portanto, a dica para viver o melhor possível diante de Deus é o Espírito Santo quem dá essa dica. Abacuque 2,4 diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Hebreus 10,38 diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus mesmo se encarregou de sepultar a Moisés, e até hoje ninguém sabe onde Deus o escondeu. Interessante isso, né? Ah, se tivessem achado os restos mortais de Moisés! Talvez estariam sendo expostos e venerados por aí, até em vitrines à prova de bala. Ridículo, né? Moisés morreu bem velho, mas forte. Bem forte, cheio de vigor e saúde. De onde vem, então, nossa saúde, força e vigor? Com certeza dos alimentos e bebidas e de uma vida saudável. Mas não é somente isso. E Moisés é prova disso, assim como Josué e mesmo Caleb. Com a partida de Moisés, se levanta Josué, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sabem por quê? Por causa da escolha divina e do preparo de uma vida toda feita pelo Espírito Santo de Deus, que culminou, no verso 9, com a imposição das mãos de Moisés. Nunca mais se levantou ninguém como Moisés até que veio Cristo, com seus sinais, prodígios, maravilhas e palavras, as quais ele falou que jamais alguém falou. Ele, o Cristo, foi também profetizado por Moisés que viria e que, quando viesse, seria para que todos lhe dessem ouvidos. Aquele que sepultou Moisés voltou, e agora ele era Jesus Cristo, o Messias esperado e desejado, que veio para pôr fim ao pecado e nos livrar da morte e da imperfeição. Ele precisou voltar novamente aos céus, mas disse e prometeu que voltaria em breve e estamos aguardando a sua segunda vinda para definitivamente se cumprir em toda a Escritura. Maranata, é o que nós dissemos todos os dias aqui. Moisés termina os seus 4 discursos, prepara e orienta o povo, apresenta o seu substituto aprovado por Deus e consagrado pela imposição das suas mãos. Fala da sua morte, sobe ao monte para morrer. Missão concluída. Ele também pode dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E você? Continua firme em sua jornada? Em breve ela vai terminar. E eu espero que você também consiga dizer, como Moisés e como Paulo, que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Então, meu querido, Deus abençoe você. Eu estou muito satisfeito de nós termos chegado à conclusão do livro de Deuteronômio. De fato, é muito bom terminarmos algo que começamos. E nosso projeto ainda está no seu início, porque só fizemos 5 livros até agora, que nos renderam bons, inúmeros capítulos. Como é bom termos propósito e levarmos Deus a sério em nossa missão. Como é bom termos fé nesse Deus maravilhoso, cuja graça é maior do que a nossa vida. O povo de Deus estava no deserto. Já havia 40 anos e toda aquela geração, a primeira tinha morrido. Ainda estavam vivos. Moisés, que estava pronunciando seus últimos 4 discursos, Josué, que iria substituí-lo, Caleb, toda a segunda geração, cuja idade do mais velho era de 60 anos. Deuteronômio, então, descreve assim a reunião efetuada por Moisés com o povo judeu, bem no final daquela peregrinação de 40 anos no deserto. Neste livro de Deuteronômio, Moisés prega os mandamentos, abençoa, instrui, orienta o povo, narra os perigos da idolatria e do abandono da palavra de Deus. O texto finaliza com a morte de Moisés. No judaísmo, o texto é comumente dividido em 11 partes ou porções, parashot, cuja divisão serve para a leitura semanal do texto nas sinagogas acompanhada das haftarot, em hebraico, plural haftarot ou haftorás. É um trecho do texto dos Neviim, os profetas, lidos nas sinagogas.
geralmente após a leitura da Parashat Hashavua. As 11 Parashot são Devarim, Wat-Nema, Ekev, Shoftim, Ki Teitzei, Kitavu, Nitzavim, Vayeleker, Hazinu, Sot Ha Berachá. Esses 4 discursos de Moisés foram pronunciados nas últimas 5 semanas de vida dele na face da terra. Esses 4 discursos, o livro de Deuteronômio, foi pronunciado nas últimas 5 semanas de vida dele aqui na terra, uns 35 dias. Ele levou uns 40 dias, vamos dizer assim, para pronunciar esses 5 discursos. 40 dias. Estava ele ali no deserto, no finalzinho já da sua jornada. Do início ao fim, é Deus orientando, esclarecendo, falando, instruindo, mostrando o que, como, de onde, de que forma, quando, quanto, por quanto tempo. Percebe-se assim o Deus imanente na história de Israel e que se utiliza de líderes por ele escolhidos para realizarem as suas obras, no caso aqui, para instruir e orientar o povo de Israel. Há tantas lições interessantes em todas as Sagradas Escrituras. Cada vez que me dedico ao seu estudo, cada vez me convenço mais que Deus é onipotente, tanto é onipotente como soberano. Sem dúvida, a Deus toda a glória. Terminamos, querido, o livro de Deuteronômio, espero que você tenha gostado. Amanhã começaremos um novo livro, o livro de Josué. Muito bacana, que você vai gostar mesmo, e tem muita coisa para a gente absorver, para a gente aprender. Eu mesmo tenho aprendido cada vez mais com essa oportunidade. Dá um joinha aí no nosso vídeo, compartilhe, divulgue, inscreva-se em nosso canal para você receber nossas atualizações. Conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Também entre no nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, na presença do Senhor.